Você utiliza o PDF e o Word para ler e escrever documentos? Você tem utilizado o narrador de texto dessas ferramentas? Esse é o tema de hoje no canal Assessorando. Sejam bem-vindos, esse é o canal Assessorando com o Leandro Almeida e no vídeo de hoje nós vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre o narrador de texto do Word e de um PDF, aqui eu estou usando o Adobe, tá? Para leitura e conferência de documentos, principalmente você que produz material, tá? Você que está produzindo ali um texto e quer fazer, ouvir aquele texto para fazer alguns ajustes, seria muito interessante. Também para estudos, tá? Leitura de contrato social, contrato de aluguel, é muito interessante, vale a pena ver. E eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente trabalhar. Aproveita, se inscreve no canal, troca uma ideia, bate um papo comigo aí, dá um curtir, compartilha o conteúdo e vamos para os nossos exemplos. Muito bem, para iniciar eu vou pegar um modelo de contrato de aluguel, tá? Nós vamos trabalhar com esse modelinho aqui. Abro o meu Word. Primeira coisa que nós vamos fazer, tá? Nós vamos chegar aqui nas abas do Word e vamos vir em revisão. Antes de fazer a leitura do texto que está aqui, nós vamos vir em idioma, tá? Importante. Preferência de idiomas, português Brasil, tudo certo. Nós vamos vir em definir idioma de revisão de texto, né? Português Brasil, muito bem, tudo certo aqui, nada de errado, tudo configurado. Por exemplo, se você está fazendo um material onde está em outra língua, você vai ter que vir aqui em idioma e conferir primeiro, tá bom? Agora vamos fazer o seguinte. Por onde eu vou começar aqui? No nosso exemplo, nós vamos começar pela cláusula primeira, tá? Eu vou posicionar o cursor aqui e vou ler em alta voz. Cláusula primeira. A locação vigerá pelo período estabelecido no preâmbulo deste instrumento, devendo o locatário restituí-lo ao fim do prazo, independente de notificação judicial ou extrajudicial. Perceba que tem aqui as ferramentas necessárias para você fazer a leitura do texto, tá? Você pode prosseguir, voltar, enfim, pode fechar aqui. Vamos testá-las. Cláusula segunda. Cláusula terceira. O aluguel será exigido. Parágrafo único. A eventual... Entendeu? Então você vai usar essa ferramenta aqui para seguir, para voltar, tá? Ou você pode já posicionar diretamente onde você quiser. Por exemplo, aqui vamos ver essa cláusula 12ª, final aqui. Vamos analisar ela. Cláusula 12ª. O foro deste contrato, inclusive para os fiadores, é o da comarca de cidade e estado. Muito bem. Então, configurou o idioma aqui, dessas ferramentas aqui, você vai ler em alta voz. E vai aparecer essa ferramenta aqui, muito prático. Então, essa ferramenta do Word ali, ela é muito interessante para quem está produzindo, né, ou analisando documentos, contratos, enfim, estudando material. Ela é muito bacana. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vou pegar o mesmo documento e nós vamos analisar ele, verificar onde é que eu tenho esse narrador no PDF. Eu vou estar usando o Adobe aqui, vou usar ele de duas formas, tá? Só para mostrar para você ali o quanto configurar a linguagem é importante, tudo bem? Vamos para ele aqui. Vou abrir o meu PDF aqui, tá? Ele está configurado para abrir como página de internet. Eu vou clicar aqui com o direito, abrir Adobe, tá bom? Aqui, abrir o mesmo documento. Você vai vir aqui em visualizar, ler em alta voz. Aqui estão as ferramentas, pausar, parar. O que acontece? O meu Adobe aqui ele tá configurado para ler em inglês. Então você vai perceber que a leitura não vai ficar legal. E como eu não consegui configurar, não tive tempo de procurar um técnico para me ajudar, eu vou mostrar nessa opção aqui de leitura do PDF, eu não sei como é que o seu PDF está configurado. Mas o meu tá dessa forma, então eu vou te mostrar aqui como é que fica. Ficou um pouco ruim, tá? Cláusula primeira. A locação vidra pelo período estabelecido no preâmbulo deste instrumento, devendo o locatário restituí-lo. Findo o... Chega, né? Então, verifica que ela estava lendo. Imagina uma pessoa, um inglês, lendo um texto em português sem saber português. É mais ou menos o que aconteceu aqui. Então a configuração não ficou legal. Talvez a sua configuração já esteja em português ou você consiga configurar em português, tá? Eu não consegui aqui, mas essa é uma opção. A segunda opção é utilizar o PDF aqui, dá duplo clique, e ele abre como página de internet.
Abrindo como página de internet, aí sim fica legal. A ferramenta está logo aqui, tá vendo? Ler em alta voz. Então vamos pegar aqui, posicionar o cursor aqui. Contrato de locação de imóvel residencial diagonal comercial. Viu que a nossa linguagem aqui não está em português. Mas aqui eu consigo, através dessa opção de voz, consigo aqui selecionar a língua, né, que eu preciso aqui, o português do Brasil, né, português Brasil. Então eu vou selecionar aqui a voz, né, que eu preciso, português de Portugal, português de Brasil, natural, tá vendo? Você tem até a opção aqui, você quer o Antônio, você quer a Francisca, quem que você quer? Vamos pôr o Antônio para falar aqui. Beleza? Deu certo aqui, vamos lá. Vou posicionar o mouse aqui de novo e vamos seguir. Nome completo, nacionalidade, naturalidade, estado civil, regime de bens, se casado, data de... Muito bem, agora sim é um brasileiro falando aqui, né? E eu tenho as ferramentas de voltar, seguir, continuar. Vamos utilizar aqui. De nascimento, locatário, fiadores, imóvel, finalidade, atividade, residência, prazo da locação. Entendeu? Você utiliza essas ferramentas aqui para poder seguir ou voltar, né, no documento para fazer a leitura. Então é possível, por exemplo, você abrir um material aqui de estudo e deixar ali o próprio PDF fazendo a leitura para você. Tá? Então, ao invés de você ler, você pode, se você quiser, utilizar essas opções aqui de leitura. Então eu te mostrei aqui duas opções, né, do documento fazer a leitura para você, e quero mostrar uma terceira opção, um pouco diferente agora, no Word, tá bom? Vamos lá. No nosso novo exemplo aqui, agora você vai ser o narrador, tá bom? Clica aqui em página inicial. Nós vamos aqui em editar. Vamos fazer uma configuração. Tá vendo essa estrelinha aqui, ó? Lá, já tá pegando a minha voz aqui, mas vamos dar uma olhada aqui se tá em português do Brasil, tá bom? É a língua que você está falando aqui. Salva. Vou apagar aqui. Vamos fazer o teste. Ah, antes disso, revisão. Qual que é o idioma? Português. Vamos colocar Brasil aqui, tá? Definir como padrão. Ok. E vamos lá. Olá pessoal do canal Assessorando, troca uma ideia e bate um papo comigo aí nos comentários. Um abraço. Beleza? Agora você como narrador, né, você pode ler aqui um texto e o Word vai transcrever para você. E vamos fazer uma revisão. Olá pessoal do canal Assessorando, trocar uma ideia e bate um papo comigo aí nos comentários. Um abraço. Beleza? Então aqui você vai fazer ajustes. Olá pessoal do canal Assessorando. Né? Vamos trocar uma ideia. Tá vendo? Tá faltando palavra aqui, ó. Vamos trocar, né? Trocar uma ideia e bater um papo. Tá? Bater um papo. Então você vai ajustando. Enfim, essas ferramentas auxiliam bastante neste sentido. Gostou do conteúdo? Você já utilizava essas ferramentas aí? Para mim tem ajudado bastante, tá bom? Eu produzo bastante texto, eu tenho que analisar contratos, contrato de alteração, contrato de aluguel. Para estudar, eu tenho utilizado bastante o PDF ali, nessas funções, nessa ferramenta de colocar para ele ler para você o documento. Tem funcionado bastante, espero que funcione para você o quanto tem funcionado para mim, tá? Obrigado por ter ficado até aqui, te espero nos próximos vídeos e fica com Deus.